Olá, pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Bem, hoje eu resolvi fazer um estudo, né, gente? Uma pregação, porque enquanto eu prego, eu estudo, eu estou aprendendo também a palavra do Senhor, né, que é lâmpada para os nossos pés, né? Luz para os nossos olhos, ou vice-versa, né, gente? Contudo, a gente não pode tirar e nem acrescentar um J e nem um tio à palavra de Deus. E hoje, eu nem li, mas é uma palavra muito conhecida. Hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre a continuação do Sermão da Montanha, palavra vinda diretamente do trono da graça de Deus. Amém? Que diz assim: continuação do Sermão da Montanha, o juízo temerário, as coisas santas, não dê aos cães. Perseverança na oração, a porta estreita, os falsos profetas, devemos ouvir e cumprir as palavras de Jesus. Bem, eu vou fazer uma pequena introdução, certo? Com as minhas palavras que Deus me inspirou através do Espírito Santo. Porque quem ora, quem busca, quem pede, recebe. Eu já orei, certo? Mas vamos novamente pedir ao Senhor. Deus amado, Deus querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, fale conosco nesta noite, mais uma vez. Nos limpe, nos purifique, porque o Senhor não tem comunhão nenhuma, Pai, com o pecado. Nos torne alvos como a neve, cada vez que nós pedirmos ao Senhor perdão pelas nossas falhas, porque o teu Filho amado Jesus Cristo veio nos trazer esta graça imerecível, né? De forma que todas as vezes que nós orarmos e pedirmos perdão pelas nossas falhas, o Senhor estará pronto a nos perdoar. Porque perguntaram ao Senhor quantas vezes havemos de perdoar, o Senhor disse: já não digo 7, mas 70 vezes 7 vezes. Amém? Então aqui fala sobre o juízo temerário, as coisas santas, não dê aos cães as coisas santas. Por exemplo, você deve sim persistir pregando a palavra de Deus. Aquele que sentir em seu coração de ouvi-la será como o terreno fértil que recebeu a boa semente e ela irá produzir e dar frutos e frutificar para várias pessoas se alimentarem com estes frutos dessa palavra. Aquele que não receber, problema dele, né, gente? Mas a obrigação nossa é espalhar essa palavra, como se espalha a boa semente por aí e ela nasce, cresce, desenvolve, floresce, frutifica e continua frutificando, certo? A perseverança da oração, né? Nós devemos sempre perseverarmos em oração, porque está escrito: pedi e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Devemos persistirmos pedindo ao Senhor aquilo que nós queremos alcançar e agradecê-lo também por cada bênção que ele nos conceder, certo? Porque é mandamento aqui. Pedi e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. É palavra de Jesus Cristo, o Mestre, o Pai, que veio em forma de homem, 100% homem, 100% Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? A porta estreita, por que essa porta estreita, gente? Porque poucos são os que prevalecem
firmes na palavra do Senhor, degustando essa palavra e fazendo o uso dela na sua vida cotidiana, aplicando na sua vida cotidiana, porque o Senhor nos adverte aqui através de sua palavra para a gente não mentir, certo? Para a gente obedecer a sua palavra, mas nos adverte também a hora certa de falarmos a verdade, certo? A hora certa de falarmos a verdade para não causarmos uma catástrofe. Contudo, nós não podemos sairmos por aí mentindo, porque nós vamos ver aqui também um pouquinho lá no livro de João sobre a mentira. E às vezes as pessoas mentem por coisas tão banais, coisas tão bobas, não é? Então, essa porta estreita significa isso. É estreita mais para aqueles que não querem obedecer ao Senhor, porque para quem quer degustar essa palavra e usufruir os bons frutos, né, plantados pelos nossos antepassados, servos de Deus, ela não é estreita coisa nenhuma, mas para aqueles que querem viver na devassidão do mundo, né? Quando eu digo devassidão do mundo, gente, eu não estou falando de não poder sorrir, não poder brincar, não poder cantar. Você pode sim, você pode brincar, você pode sorrir, você pode cantar, contanto que você faça tudo de forma saudável e agradável a Deus, certo? Não precisa você ser, se guardar dentro de uma vitrine para não olhar nada, não falar nada. Não! Jesus foi o homem que mais falou no mundo, tá? Ele brincou também, ele sorriu com seus amigos, tá, gente? É você não praticar o que desagrada a Deus, coisas sérias que desagradam a Deus, certo? Simples assim, tá? Porque quem vive bem é quem vive obedecendo a palavra do Senhor. A porta larga é a porta da perdição. E a porta da perdição, gente, só atrai você para as coisas que lhe prejudicam, as coisas ruins, as coisas que desagradam a Deus, são as coisas que lhe fazem mal. Por exemplo, quando a gente come demais, o que que acontece? Quando a gente tem a gula, a gente come demais, o estômago vai sentir-se mal, você vai sentir-se mal. Você vai inchar, vai ficar gordo ou gorda demais. O seu pezinho pode ser pequenininho como o meu e não aguentar o seu peso, tá? O coraçãozinho pode não aguentar a pressão, tanto peso. E assim, muitos pensam que o pecado é coisas extraordinárias. Não, às vezes o comer fora de hora, comer exagerado, dormir exagerado, ficar acordado de forma exagerada, né? Deus nos ensina a sermos moderados. O que é ser moderado? É uma pessoa ser equilibrado em tudo que faz, fazer na medida certa, certo? Quanto aos usos, quanto aos costumes, fazer tudo na medida certa, de forma que não desagrada a Deus e não lhe causa nenhum malefício. E não faz, e principalmente, não conduz você a perder. E eu, né, que eu estou, a palavra fala comigo também, a perdermos a nossa vida eterna, que é a principal. Justamente. Afinal, foi para isso que Jesus veio ao mundo, veio nos trazer a vida eterna, nos darmos o direito de vivermos eternamente fora deste corpo de carne, de matéria, certo? Porque antes da vinda de Jesus, muitos estavam se perdendo eternamente. Jesus não veio
para curar enfermidades do corpo nem da alma. Contudo, ele próprio diz: se não houver sinais, não crerão. E quais são esses sinais, gente? São as curas, os milagres, os livramentos, entendendo que ele próprio nos mandou ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Por que quem não crê está condenado? Porque vai viver na porta larga, entrar pela porta larga e fazer tudo que desagrada a Deus e que lhe faz mal, lhe atrai coisas ruins, certo? Quem vive com Deus, quem entra pela porta que é Jesus, vive feliz, gente, aqui na terra, apesar das aflições, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve é a seguinte: quem serve a Deus passa pelo vale, certo? Cantando hinos de louvor e adoração a Deus, alegre, feliz. Sempre que puder sorrir, ele vai sorrir, entendendo o problema que ele está passando. E o que não entra pela porta, que é Jesus, ele é capaz de fazer uma besteira com ele próprio quando souber que está fracassado em alguma coisa, na vida financeira ou na saúde, certo? Depende. E devemos ter cuidado também com os falsos profetas. Quem são os falsos profetas, gente? São aqueles que fogem da palavra de Deus. Eles ensinam de acordo com seus interesses. Omitem o que está escrito aqui nessa palavra por causa dos seus interesses. Não pregam a verdade, não ensinam a Bíblia como ela é, um livro histórico, desde lá Abraão até Apocalipse, até o livro de João, né? Apocalipse, que foi escrito por João, porque a Bíblia, ela é um livro de histórias verídicas e nós precisamos ensinarmos de acordo com cada época. Deus não muda. Deus é princípio, meio e fim. Contudo, a Bíblia Sagrada é um livro histórico. Veja bem como a Bíblia é um livro histórico. Os homens de hoje se vestem como se vestiam na época de Abraão, como se vestiam na época de Jesus e dos profetas. Eu já não digo as mulheres, mas os homens. Por aí, a gente sabe que a Bíblia é um livro histórico e que a gente precisa pregar essa palavra de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. É óbvio que há fatos que aconteceram com Abraão, que acontecem hoje ainda, que aconteceram na época dos apóstolos, que acontecem hoje ainda, que aconteceram na época dos profetas, que acontecem hoje ainda. Mas a gente tem que aprender a distinguir cada época da história bíblica e pregar direitinho para as pessoas, não deixando-as confundidas, certo? Então, nós temos que termos cuidado com os falsos profetas, os falsos professores, os que ensinam as pessoas de acordo com seus interesses, irão prestar conta a Deus no dia do juízo final. É por isso que eu gosto de pregar assim com a Bíblia na mão, sabe? Explanando versículo por versículo. E eu não gosto de omitir nada da Bíblia. O que Deus me toca para falar sobre a Bíblia, certo? Não é retrucando nada, graças a Deus. É porque eu senti. Se eu coloquei a mão no arado, como diz a Bíblia, quem lança a mão no arado não pode voltar atrás, certo? E aqui eu estou pregando para quem quiser ouvir o que está escrito aqui nesse livro, porque
As pessoas têm acesso, cada pessoa pode ter acesso, todas as pessoas do mundo podem ter acesso aos vídeos do YouTube. Eu não sou uma YouTuber, como eu já falei, eu não quero nada além de levar esta palavra aos necessitados, às pessoas que precisam da palavra do Senhor, como eu preciso, tá? Então, aqui fala também, devemos ouvir e cumprir as palavras de Jesus. Devemos sermos obedientes. E para sermos obedientes, não precisamos andar por aí de cara fechada, achamos que não podemos brincar com ninguém, que não podemos cantar, que não podemos sorrir, tá? Quem serve a Deus tem tudo para ser feliz, porque a alegria do Senhor é nossa força. Amém? Então vamos lá, vamos ver aí o que é que diz o capítulo 7 do livro de Mateus. Não julgueis para que não sejais julgados. Precisa eu explicar? Quem pode julgar é somente Jesus, e nós temos uma mania de julgar, gente. É por isso que nós temos que pedirmos perdão a Deus a todo tempo, porque faz parte da natureza humana. Julgar, olhar as pessoas e julgarem através da roupa, através do sorriso, através da plástica, de algo que a pessoa está usando em seu corpo, tá? Que nada vai subir, nada disso, tá? O 2. Porque com juízo que julgados sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Tá? Aqui se faz, aqui se paga, tá? Mas muita coisa será no juízo final, será paga no juízo final, tá? O 3 isso. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Tem gente que é o tempo todo vigiando o irmão, vigiando o outro, que não sobra tempo para lhe vigiar a si próprio, e aí acaba fazendo besteira, o outro se salva e ele perde a sua salvação, ou perde os bons momentos da vida que Deus lhe concede aqui na terra. O 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Nossa, Jesus é lindo, gente. A palavra de Deus é maravilhosa. Tire primeiro a trave do teu olho para falar, né? Daquele pequeno objetinho que está lá no olho do teu irmão. O 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Estão vendo, amados? O 5, hipócrita. Hipócrita, gente, é a pessoa mentirosa. A pessoa que vive de maneira errada e quer corrigir o outro. Ela nem ao menos corrige o seu erro e quer corrigir o erro dos outros. A pessoa, para corrigir a outra, ela precisa ser correta. O apóstolo Paulo nos ensina a pregarmos o que vivemos, certo? Precisamos pregar o que vivemos. Inclusive, a melhor pregação é o nosso comportamento, certo? Certo? Não é o mau juízo, não. De alguém ver você sorrindo, você brincando com alguém, chega lá na frente e falar bobagem, porque você está brincando com alguém. Não. Deus não deixou a gente aqui para viver de cara fechada, não. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus nos deu capacidade, nos dá capacidade para vivermos louvando e exaltando o seu nome. A gente louva com as nossas atitudes, com o nosso sorriso, com o nosso olhar, com as nossas intenções, com o nosso trabalho, com o nosso comportamento. A gente fazendo alguém alegre, por exemplo, a gente está louvando a Deus. O 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Você pregou a palavra de Deus para alguém, que a palavra de Deus vale mais do que ouro e prata,
e pérola. Você pregou para alguém. Pronto. Se aquela pessoa sair por aí escarnecendo a palavra de Deus, a prestação de conta dela com Deus. Se você continuar, você pode estar deitando pérolas aos porcos, tá? O 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Nós precisamos sermos persistentes. Persistentes na obediência, persistentes em não fazermos o que desagrada a Deus, para que, quando nós persistirmos batendo na porta, Deus, apesar de ser misericordioso, porque muitas das coisas que Ele nos favorece não é pela nossa obediência, é pela sua misericórdia que é infinita. Mas nós precisamos sim obedecer a Deus, tá? Porque em obediência é bem mais fácil para Ele nos ouvir, tá? Se bem que o nosso irmão Jó passou por muitas tribulações, mas ali foi permissão de Deus, tá? Para provar ao seu inimigo que Jó era fiel, tá, gente? Não vamos misturar as coisas. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? É por isso que eu digo, gente, Deus não arrependeu de ter dado nada aos hebreus, ao seu povo, certo? Porque pode um filho pedir pão e o pai lhe dar uma pedra? O pai sabe o que realmente ele deve dar ao seu filho. Imagine Deus, né? Imagine Deus que nos conhece, nos sonda, ele sabe de todas as coisas, né? Ele, é óbvio que ele não vai nos dar para idolatrar, para idolatria, porque a único que merece toda a nossa honra, toda a glória é Deus, certo? Na Bíblia, em lugar algum está escrito que Deus tomou algo que ele deu, não. A pessoa perdeu por causa do pecado que ela cometeu, tá? Deus não toma nada de ninguém, não. O que ele dá. Agora, o que é de bom afasta-se da pessoa, a pessoa perde por causa da desobediência dela, tá? O 10. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Pode, um pai? Um filho pedir peixe e o pai lhe dá uma serpente? Não. O 11 diz, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhes pedirem. Deus trata todos que estão na terra de maus, porque bom mesmo é quem já está no céu, porque nós estamos sujeitos ao pecado. É por isso que eu digo, voltando aí ao falso profeta, nós temos que seguir a quem? A Jesus. E aos homens que estão escritos aqui nesse livro, como Paulo, Pedro, João, que foram provados, né? E aprovados, estão na Bíblia. Agora os que estão aqui, de quantos você já ouviu sermões que caíram? A gente tem que orar por eles, mas nós devemos crer na palavra de Deus, único e exclusivamente na palavra de Deus. Devemos ouvir os profetas, sim, se eles tiverem base bíblica, tá? Devemos ouvir os conselhos, sim, com base bíblica, porque muitos fizeram hinos maravilhosos, fizeram pregações maravilhosas e hoje estão muito carentes das orações dos pequeninos que nem pregavam, não tinham oportunidade, tá? Para nada, certo? Estão precisando das nossas orações. Muitos que fizeram hinos excelentes, louvaram excelentes, né, canções, fizeram excelentes orações, excelentes pregações. Estão precisando hoje das orações dos pequeninos, que muitas vezes
sobre os quais fizeram fofocas, mexericos, inventaram coisas, né? Não sabemos, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, porque os olhos do Senhor estão direcionados aos bons e aos maus, certo? Ele sabe de tudo. Antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe, ele já sabia o nosso nome e tudo ao nosso respeito, certo? O 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Você quer receber o bem por parte das outras pessoas? Faça o bem. Não saia por aí detonando a vida de uma pessoa que precisa trabalhar, que precisa viver, tá? Cuidado com o que fala, cuidado com o que escuta, certo? Porque muitas vezes você escuta algo de alguém sobre um outro alguém que não aconteceu. Simples assim, certo? A gente deve crer no que diz essa palavra aqui, ó, e orar pelas pessoas, certo? Eu e você, nós, quando eu digo a gente, a palavra está falando comigo também, certo? Tenhamos cuidado com o que falamos, com o que ouvimos, né? Que venhamos a aprender a falar a verdade. E essa verdade tem que ser dita na hora certa, certo? E aprendermos a filtrarmos o que escutarmos para não sairmos por aí detonando a vida das pessoas, falando bobagens, falando coisas que elas não fizeram. Porque nós vamos prestar conta a Deus. E até aqui mesmo a gente pode sofrer por causa disso. Porque, ó, com a medida que você faz com o outro, a mesma medida que você irá receber. Certo? Então a gente sofre aqui mesmo. Se a gente falar do irmão aquilo que o irmão não fez, que o irmão não praticou, certo? Alguém vai fazer a mesma coisa conosco lá na frente. Já faz sem a gente fazer, imagine fazendo, não é? Quem nos dá os livramentos e nos ajuda a prosseguir é Deus. Porque quando você age corretamente, certo? E alguém quer detonar a sua imagem lá na frente, alguém, sempre haverá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 que ele conhece, irá lhe defender. Amém? Já aconteceu comigo isso? Ela não é isso. Ela não faz isso. Eu conheço a pessoa. Apesar de que só quem nos conhece é Deus, né? Mas o comportamento da gente aqui na Terra diz muito a respeito do nosso interior, certo? O 12 disse, é a lei e os profetas. O 13, a lei e os profetas, Jesus disse, eu não vim abrogar a lei e os profetas. Muitos fazem uma separação muito grande entre a velha e a nova aliança. Ah, sim. Mas o que aconteceu na velha aliança é sombra do que aconteceu e acontece na nova aliança, certo? Levando em consideração as épocas históricas, gente. Porque hoje o homem de hoje não veste como o homem que vestia na época de Abraão, na época de Jesus e dos profetas, e várias outras coisas também. A gente precisa pregar a Bíblia de acordo com a época. Deus é o mesmo, certo? Mas a gente precisa levar em conta a história bíblica, tá, gente? Desde o princípio até os dias atuais. Certo? Os mandamentos são os mesmos. A palavra de Jesus não muda. Por isso que ele veio. Por isso que ele veio. Ele veio porque ele viu que não estavam ensinando como ele queria. Certo? Sábado é o dia do Senhor? É. Mas é lícito a pessoa passar fome porque é sábado?
É lícito a pessoa morrer porque não pode ser atendida no sábado? Jesus veio ensinando tudo direitinho para a gente. O próprio Deus veio. Ele, acho que ele olhou de cima e disse, não estão ensinando como eu estou mandando? Eu vou, né? E gerou seu próprio filho, que é ele próprio. São 3 pessoas em uma. Pai, Filho e Espírito Santo, que existe na terra desde que o homem foi criado. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos pregar a Bíblia como ela é, gente. E não é tão difícil, né? Se a gente pegar assim, ó, e ir lendo, sabe? Tudo direitinho e explicando. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Eu já expliquei, né? O Espírito Santo me tocou, eu expliquei no início sobre isso. A porta larga. É larga, espaçosa. Todo mundo pensa que é maravilhosa, certo? A curtição, né? Mas depois vem os resultados, certo? Na verdade, a porta estreita é que traz benefícios para nós, tanto aqui na terra quanto na vida eterna. Nos capacita a sorrirmos sem culpa, a vivermos sem culpa, a vivermos felizes, certo? Apesar das tribulações. O servo de Deus não está livre de adoecer. Só que o servo de Deus, ele passa pela doença diferente do que é ímpio. O ímpio, às vezes, morre até antes da hora, por falta de entendimento. Mas o servo de Deus tem o consolo de Deus, certo? É sustentado por Deus, pelo Senhor. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Devora o que você precisa aqui na terra. Cuidado. Quantas vezes você passou necessidade para ajudar lobos? Se Deus disse para cada um viver do suor do rosto, é lícito você passar necessidade? Essencial? É lícito? Você tem que ajudar na obra do Senhor. Tem sim, gente, é mandamento. Ajudar na obra do Senhor, certo? Mas tudo tem que ser com moderação. Você não pode passar necessidades essenciais estou falando, não acessórias não. Porque nós temos necessidades essenciais e necessidades acessórias. As necessidades acessórias, a gente pode ficar sem elas, tipo roupas novas, calçados novos, certo? As essenciais, essas são as acessórias. Carro novo, certo? Às vezes você podendo comprar é bom, tá? Tô dizendo que a pessoa não pode ter essas coisas, pode, mas tem que ajudar na obra do Senhor. Mas você não pode pegar tudo que você tem e dar e ficar na falta do suprimento das suas necessidades essenciais, certo? E a gente precisa pregar a verdade. A gente precisa pregar a verdade. A obra do Senhor precisa de ajuda? Precisa. Porque enquanto nós formos matéria aqui, nós precisamos do transporte. Eu não estou precisando do transporte aqui para pregar a palavra de Deus, certo? Graças a Deus, só preciso da energia e de pagar a internet. Mas, graças a Deus, isso não me faz falta. Tá? Eu posso fazer de graça. Porque Deus disse, dê de graça, que é de graça tu recebestes. Mas os irmãos que andam aí por aí de carro ou a pé pregando a palavra, vão necessitar sim, viajando pelo mundo. Vão precisar de ajuda sim. Tudo tem que ser na medida certa, tá? O 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Nós sabemos muito bem de que frutos o Senhor está falando aqui, certo? Fala-se de frutos espirituais, tá?
frutos através do comportamento dessas pessoas, tá? Os meus frutos, aqui que está falando, não são os meus filhos, a minha família, não. É o que eu faço, tá? O que eu faço, o que eu falo, tá? Por exemplo, se eu for uma pessoa que prego que não deve mentir e eu vivo mentindo, eu não estou pregando de acordo com a vontade de Deus, porque a gente tem que pregar o que vive, tá? Se eu prego contra a ganância e eu vivo praticando a ganância, quero, né? Diz a Bíblia em Provérbios, né, no livro dos Provérbios, né, sobre a sanguessuga e suas filhas, dá e dá. É uma palavra que fala sobre a ganância e a gente tem que prestar atenção na Bíblia, para a gente não praticar as coisas que desagradam a Deus, porque senão a gente vai sofrer, porque a cobrança vem. A cobrança vem como está escrito, né? Com ferro que se fere, com ele será ferido. É um provérbio, tá? Está no livro dos Provérbios. O 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Todo mundo conhece a pessoa que não é íntegra, que não anda em integridade com Deus. A pessoa que vive blasfemando, xingando, mentindo, fazendo fofocas, fazendo acepção de pessoas. Isso é um perigo. Omitindo a palavra de Deus que fala a verdade, certo? Precisamos, né, nos acautelar sobre a verdade. O 18 diz: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo, como está escrito lá em João Evangelista, capítulo 25, a partir do verso 1, né? Devemos fazer de tudo para sermos um galho ligado à videira verdadeira e darmos frutos. Se formos um galho ligados à videira verdadeiras, não vão à videira verdadeira, que é Cristo, não vamos sair por aí mentindo, levantando falso, né? Falso testemunho, falando mal das pessoas, sujando a imagem das pessoas, fazendo acepção das pessoas, porque Deus vai cobrar. Tudo vai ser cobrado por Deus durante a nossa vida aqui na terra ou no dia do juízo. Ninguém escapará, tá? O 20, portanto, pelos frutos, acho que eu já falei, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, certo? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Quantas pessoas, é o que eu já falei antes, de quantas pessoas nós já ouvimos pregações, lindos louvores feitos por eles, ou que não foram feitos por eles, mas cantados por eles, estão aí dando maus testemunhos. Nós precisamos crer tão somente na palavra do Senhor. Amém? É como eu tenho falado, quantas pessoas que já estiveram lá em cima com relação ao Evangelho, né? E depois desceram e estão precisando de oração dos que estavam embaixo. Infelizmente, a gente não glorifica por isso, nós temos que orar para que essas pessoas voltem, reconciliem-se com Deus. E outras continuam fazendo coisas erradas,
na frente, julgando os irmãos, fazendo acepção, este pode, aquele não pode. E Deus sabe quem pode e quem não pode. Só Deus sabe. Nós não sabemos. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Acabei de falar, gente. Muitos ainda estão, certo? Fazem pregações maravilhosas. Contudo, comportam-se de acordo com o que pregam? Só Deus sabe. Eu não estou julgando ninguém, quem vai julgar é Jesus, não sou eu. Naquele dia, ele vai dizer essas coisas, né? E ele vai dizer o quê? O 23, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Precisamos pregar e viver a verdade. Muitos condenam uma pessoa porque fez uma brincadeira que não prejudicou ninguém. Ou cantou uma música decente que não prejudicou a ninguém. Entretanto, só Deus sabe o que fazem. Nós sabemos exatamente o que é uma oração contrária. Não precisa explicar. Se você fala mal do seu irmão, se você julga o seu irmão, ou eu, quando eu digo você, eu digo eu também, eu e você, né? Aponta, faz acepção, você está, né? Quando eu digo você, eu falo eu também. Estamos fazendo orações contrárias ao nosso irmão. Temos que tomar cuidado, porque vai marcar o irmão, tá? Vai dificultar a vida dele aqui na terra para arrumar um emprego, para estudar. A gente tem que ter cuidado para não manchar a imagem das pessoas. Simples assim. Jesus não fazia isso. Os apóstolos, os homens de Deus, faziam bem, sem olhar a quem. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Tantos pregam essa palavra da casa edificada na rocha e edificada sobre a areia. Entretanto, só pregam, né? E dizem assim, pregam, mas lá na frente diz assim, se conselho fosse bom, ninguém dava. A gente tem que prestar atenção no que a gente faz, no que a gente ensina, certo? Como é que eu ensino ao meu aluno que eu não posso jogar lixo na rua e eu sou a primeira a jogar o papelzinho de bala lá no chão? Como é que eu ensino ao meu aluno que eu não posso desperdiçar água e eu deixo uma mangueira ligada sem uso? Uma torneira aberta, água correndo. É óbvio que se eu ligar uma mangueira, eu tenho que aproveitar ao máximo ali o momento para fazer o que eu tenho que fazer com a água, né? Ligar uma torneira na mangueira, desculpa, né, gente? Mangueira não se liga, liga a torneira. Tem que fazer o máximo para aproveitar a água. Eu tenho que ensinar o que eu faço para eu poder dar bons testemunhos. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A casa edificada sobre a rocha é como uma pessoa que obedece à palavra de Deus e que anda em conformidade com ela. Não apenas ensina, mas anda em conformidade com ela. Se precisou comprar prazo, compra e paga. Mas se não for preciso comprar prazo, não compre. Tá? Se for preciso vender, que venda no preço correto. Tá? Porque comércio é visando lucro,
certo, gente? A gente sabe disso, que a pessoa gasta para ir lá fora buscar mercadoria, mas tem a quantidade certa do lucro. A gente sabe disso. E se ultrapassar, já sabe que não é legal diante de Deus, certo? O 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Cai, gente. É por isso que tem muitos caindo aí. Muitos que os pequenininhos que estavam lá na cadeirinha, no banco, estavam ouvindo, né? Que os pequenininhos que continuam firmes pregavam excelentes palavras, mensagens, excelentes louvores. Eu oro por essas pessoas. E hoje estão aí, fazendo o que contradiz a palavra de Deus. Edificaram a sua casa sobre a areia e não sobre a rocha. Todos estão sujeitos a cair e levantar, certo? Enquanto estiver aqui na terra, todo mundo está sujeito. Eu e você estamos sujeitos a cairmos e a levantarmos. Não estou glorificando por quem fez certo e hoje está fazendo errado. Tá? Eu estou falando, né? Estou pedindo a misericórdia de Deus e citando como exemplo de que nós devemos seguir a Deus na pessoa de Jesus Cristo, aos homens da Bíblia. Seguimos as pessoas que estão pregando a verdade e não seguimos as pessoas. Tem gente que anda atrás de pessoas que pregam bem, atrás de profetas. Gente, nós precisamos buscarmos a verdade da Bíblia. Não é andar atrás de pessoas, não. Ah, é fulano hoje que vai estar pregando a palavra, fulano lá que você não conhece, não sabe nem como é que vive, o fulano, a fulana. Não estou falando mal do irmão, nós devemos receber bem todos os irmãos. Mas daí a fazer acepção de pessoas, só Deus sabe como é que cada um está vivendo. Se a casa está edificada sobre a rocha ou sobre a areia, tá? E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A casa edificada sobre a areia é a pessoa que prega lindo, prega bonito, louva bonito, faz lindos louvores, e depois desfaz de tudo que fez. É a casa edificada sobre a areia. Muitos já se afastaram totalmente, a gente precisa orar por elas. E outras continuam, mas capengando ainda, né? É óbvio que nós estamos a caminho, certo, gente? Ninguém sabe quem é joio e quem é trigo. Mas nós sabemos que muitos fazem à vista demais. Todos nós ainda estamos a caminho, pecando. E pelas misericórdias do Senhor é que não somos consumidos, mas muitos estão fazendo demais, estão exagerando com relação à acepção de pessoas e ao falso julgamento. Cuidado, cuidado. A coisa não é brincadeira não. 28 diz: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Por isso o povo seguia Jesus. Porque ele tinha palavras. Ele, através dele se via sinais, curas, maravilhas. Pessoas eram libertas de possessões de demônios. E a igreja deve buscar a obediência certa no Senhor, a humildade que eu estou falando, é uma das pérolas do tesouro escondido. O 29.
E o último, porquanto os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Porque os escribas, muitos deles eram fariseus. Ensinavam, mas não viviam o que ensinavam. Certo, gente? Muitos deles. Inclusive, foi por isso que Deus, desceu da sua glória na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a palavra de Deus, desse livro aqui, ó, do Pentateuco, estava sendo apregoada nas sinagogas e no templo. Contudo, o povo andava cada vez mais errante. Certo? E aí Deus veio na pessoa de Jesus Cristo, ensinar a verdade, não ser contra a verdade da lei dos profetas, mas ensinar a verdade, nada além da verdade. E aqui no livro de João 9, né? João Evangelista, tá, gente? Verso 44 diz o seguinte: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Estão vendo como é sério esse negócio de mentir? O pai da mentira é o diabo, tá, gente? Ele enganou Deus, né, no princípio, e depois ele quis enganar Jesus lá no pináculo do templo. Acho que é pináculo mesmo que fala, né, gente? Naquele topo lá do templo, ele mandou Jesus subir e mostrou toda Jerusalém, que já era enorme, tinha construções gigantescas, colossais, certo? Não é dizer que o povo vivia em tendas, não. O povo viajava, e as viagens eram longas porque os meios de transporte não eram como os de hoje, e armavam tendas. Mas naquela época havia construções gigantescas. Olhemos o templo, né? A história do templo, que está lá até hoje, as paredes do templo. É uma construção colossal, gigantesca. E o diabo tentou Jesus enquanto ele estava jejuando. Olha para baixo, eu te dou tudo. Ora, ele tem o que para dar? Né? E Jesus resistiu. E nós devemos resistir a ele. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A gente não pode andar por aí mentindo. A gente não pode ver algo grave, certo? E chegar lá na frente e falar para alguém ao ponto de acontecer uma catástrofe. A gente tem que saber a hora certa de falar a verdade. Tá? Eu oro a Deus para não deixar eu presenciar nada de grave. É tudo que eu mais peço a Deus. Porque quando a gente não vê, certo? A gente está livre de tudo quanto é tipo de confusão, certo? Então, está aqui claramente que quem é o pai da mentira é o adversário de Deus. Desde o princípio, quando ele quis ser Deus, no lugar de tomar o lugar de Deus. E depois quis enganar Jesus, o próprio Deus. Então, nós não devemos mentir, principalmente uma mentira que não vai comprometer ninguém. Mentir assim de forma, né? Como se diz, vergonhosa. Muitas vezes a gente até é submisso a uma mentira, porque alguém conta algo a gente vai passar para frente. Por isso que hoje eu estou dizendo para a gente filtrar o que a gente ouvir, certo? Porque já aconteceu comigo, já aconteceu contigo,
tá? Com você que está aí me ouvindo, mas nós estamos a caminho da salvação e ainda há tempo de nos corrigirmos. A gente precisa saber o que a gente escuta para poder passar para frente, se for preciso para passar também, certo, gente? Porque se não for preciso passar, não passe, para não mentir. Amém? E esta foi a palavra de Deus para nós, né? Já foi quase 1 hora, não tem jeito, certo? Porque eu vou assim ensinando de acordo com os versículos e vem outras mensagens sobre as quais eu já sei, o Espírito Santo já colocou no meu coração. E que Deus abençoe a todos, que todos sejam libertos, que todos sejam curados de todo mal, de toda desobediência, para que Deus venha curar as nossas enfermidades, para que Deus venha atender os nossos pedidos, porque pedir dá-se-vos-á, bater abrir-se-vos-á, quem pede recebe, quem busca encontra. Se tu tens qualquer problema de saúde, continue pedindo ao Senhor, continue buscando, continue obedecendo, mesmo sabendo que é pelas misericórdias dele que não somos consumidos, mas continue obedecendo ao Senhor e continue crendo que você irá receber a resposta em breve, em o nome de Jesus Cristo, que se fez, né, um cordeiro, foi levado ao matadouro e ali foi crucificado por mim e por ti, certo? E nos ensina a pregar essa palavra e curar enfermos em nome dele e expulsar potestades malignas em nome dele. Amém? Continue pedindo, continue a bater na porta, porque ela abrir-se-á. Porque Deus é um Deus misericordioso, as misericórdias do Senhor são infinitas. Amém? E fique aí com o meu abraço e o meu beijo carinhoso no seu coração. Da sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Amém e amém.